Olá, bem-vindo a mais um módulo deste seu curso. A este módulo vamos falar sobre obrigações financeiras, sobre ações e sobre fundos de investimento. Temos vindo a procurar sensibilizar para a necessidade de investimento, de nós investimos, como se recorda, e também falámos da necessidade de escolher um conjunto de ativos que permitam atingir os nossos objetivos. E muitas vezes as pessoas complicam um bocado e vão para ativos que não conhecem. Agora depois houve a moda das bitcoins, no passado houve a moda dos selos e de outro tipo de produtos. E aqui é importante nós focarmos em 2 ou 3 classes de ativos que depois nos permitem, que são aquelas mais importantes. Não significa que não possamos diversificar os nossos riscos, mas 2 ou 3 classes de ativos permitem-nos atingir estes mesmos objetivos. Portanto, vamos começar agora a falar sobre obrigações. Obrigações foram um ativo que acabou por ficar algo popular nos últimos tempos, já há uns anos atrás, quando as empresas começaram a vir-se financiar junto dos particulares, com empresas muito conhecidas da generalidade das pessoas, e portanto veio aqui um pouco para a ordem do dia. Vamos explicar o que é isto, o que é uma obrigação. Na realidade, obrigação ou obrigação financeira, no inglês, é conhecido como bond, portanto uma ligação entre um credor e quem vai emprestar dinheiro, e também eram conhecidas, e ainda são algum tipo de obrigações, como fixed income, porque olhamos para estes produtos como tendo um rendimento fixo, ou pelo menos um rendimento conhecido ao longo dos tempos. E, portanto, são contratos de dívida entre um investidor e uma entidade que precisa de um financiamento, podem ser governos, podem ser empresas, portanto, e aqui salta um bocado o intermediário, é que na realidade é um produto de dívida. Isto é uma característica muito importante. Portanto, eu ao comprar uma obrigação, eu estou a emprestar dinheiro a uma empresa, e quem empresta dinheiro a alguém corre o risco desse alguém desaparecer com o seu dinheiro. Portanto, no caso da empresa, é da empresa ou fechar portas, ou ter um risco muito grande que não compense o retorno que nos está a dar. Portanto, tem esta característica, tem um risco de crédito, portanto, ser um produto de dívida, tem outra característica que nos confere um rendimento regular, portanto, eu quando compro uma obrigação, sei que esta obrigação vai-me pagar trimestralmente, ou semestralmente, ou anualmente, uma taxa de juros, que é conhecida como cupão, mas isto é algo histórico. Portanto, no passado as obrigações eram papéis, e portanto o cupão havia lá um cupão que era recortado, era pelo picotado, nós entregávamos o cupão no banco e pagavam-nos o juro. Portanto, há uma curiosidade, mas na realidade é uma taxa de juro, e estes tipos de investimento têm diferentes tipos de risco que ficaram muito conhecidos quando se falou durante alguns anos sobre as agências de rating. Mas já lá iremos. Então, como é que funciona? Podemos ver na imagem que uma obrigação, eu tenho um investimento inicial, portanto, quando a empresa emite a obrigação, temos este investimento inicial, tem um pagamento de cupão ao longo do período, portanto, pode ser, como referi, trimestral, semestral ou anual. Há outras que não têm cupão, mas esses são casos específicos, não vamos falar sobre eles, portanto, um pagamento de cupão regular. No final do contrato, esta empresa vai-me pagar, no último dia, vai-me pagar o cupão e vai-me devolver o valor nominal da obrigação. Então, o que é que são estes conceitos? Todos aqui com um exemplo prático. Imaginemos que eu compro esta obrigação por 97,5%, o preço das obrigações é definido em percentagem do valor nominal, neste caso o valor nominal são 1.000 euros, vai-me pagar um cupão de 2,9% ao ano, isto duraria um prazo de 5 anos. Neste exemplo, eu sei que no momento inicial eu vou entregar 975 euros a esta entidade, vai-me pagar 90 euros por ano ao longo dos próximos 5 anos, e no final não me vai devolver os 975, mas vai-me devolver mais 1.000 euros, porque no final devolve-me o valor nominal. Agora percebemos aqui, na maioria das obrigações destas que são emitidas para o público em geral, nós temos que ter aqui um cuidado, e aqui uma dica que acho que é importante que tenham em mente, que é, eu vou pagar uma comissão quando compro a obrigação, vou pagar uma comissão cada vez que eu recebo o cupão, vou pagar uma comissão quando vendo, e vou pagar uma comissão pela manutenção da conta. Portanto, tenhamos aqui cuidado, que um investimento direto não só exige um montante de investimento muito grande, como tem um conjunto de comissões. Portanto, quando formos confrontados com este tipo de investimentos, façamos a simulação, qual é que vai ser o retorno líquido depois do pagamento de todas as comissões. Há aqui um tema que é importantíssimo, que é, se eu mantenho a obrigação até ao último dia,
eu não vou correr o risco de mercado. Portanto, pode haver oscilações de preço, mas eu no último dia eu sei que a empresa vai me devolver 100% do valor nominal. Portanto, aqui o risco de mercado desaparece se o meu investimento for para o longo prazo. Obviamente que eu tenho aqui um conjunto de riscos. Tenho o risco da empresa não me pagar, e portanto eu perder o meu cupão e perder o capital todo. Tenho o risco da empresa se tornar mais arriscada e portanto o preço da obrigação vai cair. E portanto temos que ter aqui atenção a alguns riscos, em que o principal é o risco de crédito. E portanto, olharmos um pouco para as principais empresas, têm agências de rating que fazem uma avaliação da probabilidade destas empresas virem a pagar os cupons e a devolver o dinheiro de volta. Portanto, agências de rating, há um conjunto delas. Aqui temos um exemplo, que são duas agências de rating, que vem num dos nossos livros, do Manual das Finanças Pessoais, tivemos a falar um pouco sobre isto, em que temos em cima o AAA, que são aquelas empresas que são consideradas como as mais sólidas do mercado, em que uns estudos apontam para que, historicamente, a probabilidade da empresa não cumprir com as suas obrigações foi muito perto de 0,07%, portanto muito residual ou praticamente zero. Ao descermos da classificação de risco, a probabilidade de insolvência ou de problemas aumenta e, portanto, temos ali situações a partir do nível de lixo ou high yield ou especulativo, a probabilidade de ter problemas é muito maior. Portanto, olharmos, as principais empresas têm o seu rating, o rating sobe ou desce ao longo do tempo e, portanto, temos atenção a isto porque ajuda-nos aqui a ver o nível de risco. Pronto. Obrigações são produtos de dívida. Depois temos os produtos de ações em que eu compro o capital social de uma empresa. Muitas vezes as ações, é muito curioso, durante vários anos tivemos vários filmes, o Lobo de Wall Street, um conjunto de filmes, em que se popularizou a ideia de que o investimento em ações é algo exótico, né? Tínhamos as imagens dos mercados, as pessoas numa sala de mercados a comprar como se fosse uma feira. Aquilo de facto é tudo, hoje em dia é tudo, não existe, portanto com um clique ou dois no rato eu posso comprar ou vender ações, portanto não faz muito sentido termos essa imagem hoje em dia na cabeça, porque na realidade isto dá-nos esta ideia de que é algo muito exótico, algo muito esquisito e tira-nos o foco do essencial, que é uma ação não é mais do que uma parcela que representa o capital social de uma empresa. Ou seja, eu ao comprar uma ação eu estou a ser dono desta empresa, ok? De uma fração pequenina, porque a ação tem uma fração muito pequenina do capital social, mas eu estou-me a tornar dono da empresa. Portanto, eu ao investir, se eu tiver essa expectativa de investir, o que eu estou a fazer é a fazer com que este dinheiro esteja indexado ao crescimento da empresa, ou de crescimento, portanto a empresa pode decrescer os seus resultados. Estou a ter o direito ou a possibilidade de receber um dividendo e, em alguns casos, eu posso votar nas decisões, mas na maioria das casos as pessoas não se preocupam com isso, preocupam sim em valorizar as suas ações e receber dividendos. E, portanto, nós, obviamente, não dizemos com isto que o investimento em ações não tem risco. Tem risco na medida em que os preços oscilam todos os dias e oscilam dependendo do nível de risco da empresa. Há empresas que são mais arriscadas, outras menos arriscadas. Isto vai depender do quê? Do tipo de empresa, da sua dimensão, do seu setor de atividade. Por exemplo, uma empresa que esteja, uma utility, portanto uma EDP, tem um nível de risco e uma empresa que esteja no setor financeiro terá um nível de risco superior. Não significa que seja mau, porque se eu tenho um nível de risco maior, com grande probabilidade eu posso ganhar mais dinheiro ao longo do tempo, mas eu tenho mais risco. Depende do mercado onde opera, que já falámos no outro modo, o risco país, etc., que tem um impacto na cotação das empresas, e depois o risco da própria empresa. Nem todas as empresas são iguais, há umas que são melhor geridas do que outras, há umas que têm mais vantagens competitivas do que outras, etc. Portanto, vamos ter que escolher bem a empresa. E para escolhermos a empresa como investimento, vamos ter que comparar dois conceitos que podem parecer o mesmo, mas são muito diferentes. É o conceito de preço, que depende da oferta e da procura, portanto é algo mais emocional, portanto em momentos de euforia de mercado o preço tende a subir, em momentos de depressão o preço tende a cair, e depois temos a questão de o valor da empresa. E o valor está associado à capacidade daquela empresa vir a gerar lucros no futuro. Obviamente que esta capacidade não depende dos humores do mercado, depende se a empresa é boa, se é sólida, se está a ser bem gerida. E neste contexto é só chamar a atenção para que,
historicamente, o preço das ações está muito relacionado com os resultados daquela empresa. Portanto, no longo prazo, a empresa vai dar mais lucros, os lucros podem ser distribuídos em dividendos ou podem ser reinvestidos dentro da própria empresa e este reinvestimento vai fazer com que a ação no longo prazo venha a valorizar. Há esta ligação imediata, portanto, investir em ações não é algo exótico e não é algo assim demasiado complexo. Obviamente que determinar o valor de uma ação é muito difícil e, portanto, existe um conjunto de analistas de mercado que olham para aquela empresa, procuram perceber se aquela empresa se é sólida, se tem vantagens competitivas, se os resultados vão crescer e por aí fora, e vai determinar um preço, que às vezes é conhecido no mercado como o price target ou o preço-alvo, etc. E depois formulam recomendações de investimento. E estas recomendações de investimento, na realidade, podem nos ajudar a decidir, será que eu vou investir nesta empresa, portanto, se for uma recomendação de compra, ou se eu vou vender a ação que eu tenho. Portanto, não é um trabalho fácil, os analistas muitas vezes acabam por não concordar entre eles, o que é um problema, e portanto, se isso para eles é difícil que fazem isso no dia a dia, para nós que somos investidores particulares, muito menos. E portanto, nós aí defendemos o investimento através de fundos de investimento, que na prática juntam dentro do mesmo instrumento ações ou obrigações de centenas ou de milhares de empresas, permitindo diluir os meus riscos e permitindo-me investir a partir de montantes bastante mais reduzidos. Portanto, isso nós vamos também deixar aqui um link para mais detalhes sobre fundos de investimento, sobre ETF, sobre outro tipo de soluções de investimento coletivo para diversificar os seus riscos. Portanto, chamamos sempre a atenção, e neste curso temos chamado a atenção exatamente para, se há dúvidas, se há comentários, se há sugestões, deixem-nos aqui nos comentários que estão na descrição, mandem-nos as vossas dúvidas, que estaremos cá exatamente para ajudar aqui a definir como é que poderá ser a sua estratégia de liberdade financeira. E, portanto, até à próxima sessão. Muito obrigado.